Bike ou moto? Sim, nesse vídeo a gente vai falar como é fazer Uber Eats na Austrália de bike e de moto. Eu já fiz Uber aqui de bike e de moto, então vou falar um pouco aí da minha opinião, assim, né, do lado bom e do lado ruim dos dois. Mas antes eu tenho que falar com você que tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é André Jeft, eu moro aqui em Sydney já há quase 4 anos e eu criei esse canal para ajudar outras pessoas aí que também têm o sonho de morar fora, o sonho de fazer intercâmbio na Austrália. Bom, mas bora então começar já falando do ponto aí, do tópico mais importante, que é a questão da grana, né? Antes, só uma coisa importante, sempre que eu for falar de bike aqui no vídeo, eu vou estar falando de bike elétrica, porque óbvio que também rola de você fazer com uma bike que não seja elétrica. Quando eu comecei a fazer Uber em 2017, eu comprei uma bike dessas, bike normal e tal. Posso até falar um pouco mais sobre isso num outro vídeo, mas eu já adianto que não vale a pena, porque óbvio, você não vai fazer tanta grana, é muito mais cansativo. A diferença de uma bike convencional para uma bike elétrica é pouca, e aqui em Sydney tem muita loja de bike elétrica assim, focada para entregador de comida. Então, tanto para alugar bike, comprar bike, fazer manutenção e tal. Então, é muito mais fácil você trampar com uma bike elétrica do que com uma bike convencional. Beleza? Bom, bora aí falar então da questão da grana. Na minha opinião, é óbvio que vale muito mais a pena aí fazer Uber de moto do que de bike em relação à grana, né? Porque, de bike aí você vai estar correndo mais, né? Você pode, você pode alcançar uma velocidade, mais velocidade com uma moto do que com uma bike. Uma bike aí uma bike elétrica, costuma chegar aí numa reta a uns 25 km por hora, mais ou menos. Tem algumas que até correm aí um pouco mais. Numa descida, eu já cheguei em descida a pegar 40, 50 km por hora de bike elétrica, assim, cagando de medo, já pra falar a verdade. Mas, bom, com uma moto, né, com uma moto aqui, geralmente, acho que, em bairro, você vai andar uns 30, 40 km por hora, e em algumas avenidas você pode pegar, uns 60 km por hora. Acho que essa é mais ou menos a velocidade média aí que você vai poder andar com uma moto, mas na minha opinião, óbvio, dá para você fazer muito mais entrega e ganhar mais grana. Além disso, se você tiver a conta do Uber para moto, geralmente o aplicativo costuma enviar as entregas que são mais distantes para você, e obviamente aí com uma corrida mais longa, o pagamento também é um pouquinho maior, então dá para fazer um pouquinho mais de grana. Eu tenho alguns amigos que eles falam que dá para ganhar mais grana de bike elétrica do que de moto, porque o que acontece é que com a bike elétrica, a bike aqui na Austrália também é considerado um veículo, então a gente tem que seguir todas as normas de trânsito e tal. Mas óbvio que, de bike, né, é um pouco mais flexível ali, né, mais fácil de você pegar uma calçada ou sair, sei lá, cortar um caminho e tal. Então por isso que alguns amigos meus falam que eles acham que dá para ganhar mais grana de bike elétrica do que de moto. Eu confesso, eu lembro uma vez quando eu fazia Uber de moto, que tava eu e um outro entregador no mesmo restaurante, e o cara tava de bike e na época eu tava de moto, né? Na verdade, eu falo moto, mas essas scooters, sabe? Que você não precisa trocar marcha, que é marcha automática, né? E aí a gente pegou a comida, era o mesmo nome, a gente pegou a comida do mesmo restaurante e era a mesma pessoa, o mesmo cliente pediu 2 entregas diferentes no mesmo restaurante. E pasmem, o cara de bike chegou antes de mim, sabe? Então, tem um pouco dessa, assim, eu acho que pode acontecer, sim, de você conseguir até fazer um pouco mais de grana com bike. Mas, assim, sendo bem sincero, eu acho que quem consegue fazer muita grana com bike elétrica é por conta disso, sabe? É de ficar furando sinal, cortando caminho, sei lá, indo pela calçada e tal. Mas eu acho que seguindo meio que as normas de trânsito, dá para fazer mais grana de moto do que de bike. E o segundo tópico é a questão da velocidade, aí que eu já acabei adiantando um pouco antes, né? Mas só para falar um pouco mais de detalhes aí, então, como eu disse, de bike elétrica, vai depender do tipo da sua bike, mas a maioria das bikes elétricas, elas chegam mais ou menos a uns 15, 20, 25 quilômetros numa reta. Em descida é foda, em descida realmente você consegue chegar aí a quase 40, 50 quilômetros. E em subida já é outra coisa, subida depende da bike, mas acho que vai a uns 8 ou 10 km por hora. De moto, como eu falei, eu acho que em bairro é muito difícil você conseguir andar mais de 40 km por hora, e tem, pelo menos aqui no centro da cidade, tem bastante radar. E em avenida aí, geralmente uns 60 km, mas mesmo em avenida tem que prestar bastante atenção, porque aqui mesmo na região que eu trabalho, na Oxford Street, que é uma rua, mas na verdade é uma rua
meio com características de avenida. Antes era 50 km por hora o limite máximo, e esse ano eles mudaram para 40 km por hora e tem radar. E cara, eu trabalho nessa região, o que eu mais vejo é o flashzinho de radar, sabe? Então tem que tomar bastante cuidado quando for trampar de moto em relação à velocidade, e isso é inclusive o terceiro tópico, que é em relação à multa. Bom, em relação à multa, óbvio que vale muito mais a pena ir de bike do que de moto, porque de bike você também pode levar multa. Eu até tenho um vídeo aqui falando sobre isso. Então aqui na Austrália a gente tem várias normas também para você andar de bicicleta. Como eu falei, a bicicleta também é considerada um veículo, então você tem que andar de capacete, você tem que estar com a luzinha, você tem que parar no sinal vermelho, você não pode andar na calçada, e se você descumprir qualquer uma dessas normas, você pode levar uma multa também. Mas óbvio que, para você levar uma multa de bike é muito mais difícil do que uma multa de moto. O que eu sinto um pouco aqui é que quando eles dão multa para ciclista, geralmente é tipo quando a polícia tá fazendo uma blitz para dar multa nos ciclistas que estão andando na calçada, sem capacete e tal. Mas, fora isso, pelo menos aqui, eu acho que dificilmente a polícia vai parar qualquer pessoa que tá pedalando na calçada e tal e dar uma multa. Aí, de moto, o negócio, a conversa já é outra, né? De moto, cara, qualquer merdinha ali que você faça e que a polícia te pegue é multa. E além desse negócio de velocidade, semáforo e tal, todas as leis de trânsito no geral, né? Tem um outro negócio aí que é super importante da gente falar sobre essa diferença entre moto e bike, que é o nosso próximo tema aí, que é a questão do estacionamento. Então, óbvio, pra bike, né, é super fácil, aí a gente para a bike em qualquer lugar e tal. E de moto, assim, de moto é mais fácil estacionar de moto do que de carro aqui em Sydney, porque de moto meio que basicamente você pode estacionar em qualquer lugar que um carro possa estacionar, uma moto também pode estacionar, sabe? Mas a questão de estacionar é muito complicada em Sydney, principalmente no centro de Sydney. Não vou conseguir explicar isso num único vídeo, mas você tem que ver a placa de trânsito e ver se você pode estacionar ali de acordo com o dia da semana, de acordo com o horário. Enfim, gente, a questão de estacionar moto e carro aqui em Sydney é super complicada. E se você estacionar errado, de novo, principalmente aqui no centro, você vai levar multa, com certeza. Uma multa, eu levei várias multas quando eu tinha moto aqui. Várias não, acho que umas 2 ou 3. E essa multa de estacionar errado, ela varia aí mais ou menos acho que eu pagava uns 150, 160 dólares. Então, é uma puta grana. Às vezes é um dia de trabalho ali, sabe? 160 dólares. E assim, a galera que trabalha de moto, entregando comida de moto aqui, eu vejo que, eles estacionam em qualquer lugar. Eles meio que não seguem. Eu já vi gente estacionando até na calçada a moto pra ir pegar comida. Mas é o que eu falei, a polícia é muito mais rigorosa, obviamente, com um estacionamento de moto do que você parar a bike em qualquer lugar. E, se a polícia te pegar, se você estacionar errado e a polícia te pegar e você levar uma multa, cara, você vai perder o dia inteiro de trabalho por conta de uma entrega. Então, nessa questão de estacionar e tal, com certeza vale muito mais a pena, é muito mais de boa aí de bike do que de moto. O próximo tema é em relação à segurança e assalto, roubarem a bike, roubarem a moto e tal. E por incrível que pareça, é muito mais seguro ter uma moto do que ter uma bike, gente. Sério, aqui a galera rouba muita bike, principalmente bike elétrica. Então, se você tiver uma moto, óbvio, também tem roubo de moto aqui. Mas, eu tinha uma moto aqui e eu deixava a moto estacionada na rua, porque na época eu morava num hostel, então não tinha estacionamento no hostel, né? E eu deixava a moto, direto na rua. E nunca aconteceu nada, até tem uma história mais ou menos que quase aconteceu, mas um dia eu conto melhor, acho que foi uma loucura da minha cabeça, eu achei que tinham roubado a moto, não sei o que aconteceu, um dia eu conto, eu deixei a moto, fui entregar comida, quando eu voltei a moto não tava lá, fui na delegacia, fiz boletim de ocorrência, todo aquele rolo e tal, aí fiquei mó mal, aí voltei pro hostel, na época eu morava no hostel, né, e fiquei com isso na cabeça, aí sei lá, passou 30 minutos, eu saí, voltei pra rua onde eu achei que tinham roubado a moto e a moto tava lá. Então, aí tive que voltar na polícia, falei que tinha achado a moto e tal, mas, cara, sério, eu tenho certeza que eu olhei a rua inteira ali, eu não tinha achado a moto, então eu não sei se... Eu acho que foi uma loucura da minha cabeça, tá? Então, eu cheguei a passar por uma situação meio parecida, sei lá, vamos dizer, com roubo de moto, um negócio que foi da minha cabeça mesmo,
Mas com certeza eu falo que é muito mais seguro você ter uma moto, sabe? Eu deixava a moto na rua assim, sem medo, sem medo de ter a moto roubada. Já de bike, se você não tranca a bike, já era, assim, sabe? Eu conheço vários amigos eu tenho vários amigos ou conhecidos, assim, que entregam comida aqui, que, sei lá, foram entregar comida em prédio, aqui a gente tem que entrar no prédio e entregar comida no apartamento, na mão da pessoa, na porta do apartamento, né? E eu conheço uma galera aí que foi entregar comida de bike, tipo, deixou a bike para entrar no prédio e teve a bike roubada. Eu tenho um amigo que ele deixou a bike na frente do restaurante, ele entrou para pegar comida no restaurante e um carinha, tipo, passou, pegou a bike e fugiu. E com bike elétrica você não consegue correr atrás, né, mano? O cara pegou a sua bike e já era. Então, em relação à segurança, de novo, aí, por incrível que pareça, é mais seguro ter, em relação a roubo, né, ter uma moto do que ter uma bike elétrica aí, dessas bikes de entregar comida. E o próximo tema é em relação a ter a conta aprovada pelo Uber. Mas antes, gente, eu não gosto de mendigar, mas eu vou vir aqui conversar com você que tá curtindo esse vídeo, que ainda não é inscrito, para se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda muito aí, a gente tá rumo aos 1000 inscritos. E, bom, e se você já é inscrito aqui no canal, ó, muito obrigado, um coração meio torto, mas um coração para vocês, vocês têm meu coração, muito obrigado. Bom, mas bora aí então falar sobre a questão de ter a conta do Uber aprovada. Óbvio também, gente, é muito mais de boa aí ter a conta do Uber aprovada de bike. Basicamente, eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui com passo a passo, mas basicamente você precisa aí só do seu passaporte e de ter o visto com direito a trabalhar na Austrália, saca? E também ter paciência para encher o saco deles se eles ficarem enrolando para aprovar sua conta, tá? Já de moto, o negócio é um pouco mais complicado. Hoje, o Uber Eats aqui na Austrália, eles aceitam a carteira, a habilitação de outro país, então eles aceitam a habilitação brasileira, mas você vai precisar aí de uma tradução aí de um órgão do governo e tal, vou colocar aí na tela para vocês verem, e você também precisa ali da documentação da moto, tal, tudo em ordem, então é um pouquinho mais, tipo, complicado, pode dar um pouco mais de trabalho, demorar um pouco mais de tempo aí, para você ter a sua conta de moto aprovada em relação à conta de bike. Mas, mano, de novo, se vocês tiverem tudo certinho ali, todos os documentos que você precisa para ter a conta de moto aprovada, você vai ter a sua conta aprovada também. Talvez só demore aí um pouquinho mais de tempo. Vamos correr que a gente está quase terminando. Bom, o próximo tema é em relação à manutenção. E de novo, assim, vale mais a pena de bike, só que é um pouquinho mais aí de dor de cabeça de bike do que de moto. Por quê? Para fazer manutenção de bike, acaba saindo um pouco mais barato, né? Porque, é mais simples o rolê da bike e tal. Só que de bike você tem uma manutenção praticamente todo mês, entendeu? No meu caso, eu tenho que trocar a pastilha de freio todo mês. Isso custa mais ou menos aí entre uns 60 e 80 dólares, incluindo o serviço, porque a galera que também cobra, a galera das lojas de bike, eles cobram por 30 minutos de serviço, então depende aí do lugar e tal. Ou se você conseguir, às vezes eu tenho um colega brasileiro, então às vezes eu troco direto, tipo, na casa de um amigo, aí acaba saindo um pouco mais barato. E também tem a questão do pneu, que você, sei lá, se você trampa de bike, eu acho que a cada 6 ou 8 meses, mais ou menos, você vai ter que trocar o pneu, porque o pneu vai ficar muito gasto. Um pneu novo também vai custar aí entre uns 50 e 70 dólares, mais o serviço. E também a questão da câmera, porque, sério, aqui em Sydney, eu já postei, eu sempre posto lá no meu Instagram, cara, tem muito caco de vidro, tem caco de vidro por toda a cidade, sei lá, porque acho que a galera é muito louca, fica quebrando aí garrafa de cerveja. E aqui em Sydney também tem muita construção, cara, muito, tanto que pra quem tem interesse de trabalhar na área de construção, trabalhar como pedreiro e tal, é uma área super boa, porque tem muito trampo aqui. Só que também, quando você vai perto dessas construções e tal, tem muito prego, mano, muita coisa no chão. Então é bem frequente aí o pneu da bike furar, o pneu não, né, a câmera da bike. Então esse valor aí também entra na questão da manutenção. Eu, pelo menos, cara, uma vez a cada 2 meses furo o pneu da minha bike. E também, se eu não tô com o pneu mesmo, um pneu tipo de qualidade, a câmera fura tipo com muita mais frequência. Já chegou a acontecer de furar a câmera da minha bike 2 vezes na mesma semana. Bom, em relação à moto, né, você já não precisa fazer, tipo, manutenção da moto, né, até precisa, né, mas você não precisa fazer, tipo, sempre, precisa fazer, sei lá, a cada 3 ou a cada 6 meses, mas eu acho que nessa comparação de manutenção de bike e de moto, ainda assim vale mais a pena
a questão da bike. Por quê? Porque em relação à moto, cara, se você tiver um problema com a moto, vai sair muito mais caro. Tipo, por exemplo, quando eu tinha a minha moto, eu tive que vender ela porque a minha habilitação do Brasil venceu. E eu não fui pro Brasil, então eu não tive como renovar ela. Aí eu acabei vendendo a moto. E quando eu fui vender a moto, o escapamento tava fazendo muito barulho, sabe? Já tava meio estranho e tal. E aí eu fui num mecânico e, cara, eu gastei $450 para trocar o escapamento da moto. Isso que eu ainda coloquei um escapamento usado. Além disso, tem várias outras merdas, né? Eu lembro que quando eu tinha moto, tipo, você acaba usando muito a questão de o botão de ligar e desligar a moto. Então, o botão da minha moto também, sempre pifava, a questão elétrica, tem meio que tudo isso. Então, por isso que é muito difícil fazer um cálculo, né? Não tô aqui falando nenhum número exato, mas eu acho que acaba saindo mais caro fazer manutenção de moto do que de bike, só que a manutenção de moto você vai fazer de vez em quando, né? Tipo, uma vez a cada 3, 4, 5 meses, enquanto a bike você já vai ter que fazer manutenção ali, direto, pelo menos uma vez por mês. Tem uma outra coisa também em relação à manutenção, que eu acho que é mais fácil achar loja de bike, né, bicicletaria para fazer manutenção de bike elétrica para entregador de comida aqui em Sydney do que de mecânico, assim. Eu não sei, de repente se tem alguém aí que trampa de moto aqui em Sydney e de repente até conhece mais mecânicos e tal, mas cara, eu lembro que quando eu tinha a minha moto, era muito difícil de achar mecânico de moto. Tem muito mecânico de carro, mas mecânico de moto, eu pelo menos só encontrei 2 aqui nessa região. Nem posso falar na região do centro, porque acho que o mecânico que eu ia mesmo ficava, sei lá, uns 15 quilômetros assim do centro de Sydney. Próximo tema é em relação a combustível, né? Então, de bike elétrica, só você carregar a bike, né, na tomada, mas tem um outro negócio aí que é a questão da bateria, né, porque a bateria não dura para sempre e como a gente acaba trabalhando muito, às vezes você trabalha, sei lá, 4, 5, 6 vezes na semana, a bateria da bike vai gastando e geralmente aí uma bateria de bike pode durar, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, dela já meio que começa a falhar e uma bateria de bike elétrica é bem cara, aí você vai gastar uns $400, $500. Acho que a bateria da bike é a peça mais cara aí de uma bike elétrica. E em relação a uma moto, cara, é muito barato gasolina aqui na Austrália. Eu lembro que na época que eu tinha moto, assim, se você for usar moto só pra, sei lá, por diversão e tal, você coloca fácil uns $8 e roda a semana inteira, sabe? Mas para quem trabalha, eu lembro que eu chegava como que fala? Não tava lembrando a palavra, gente, abastecer. Eu abastecia a moto eu enchia o tanque com $8 e conseguia rodar a semana inteira se fosse só para lazer ou para trabalhar só de vez em quando e tal. Mas se o Uber for seu único trabalho, pelo menos eu só abastecia o tanque 2 vezes na semana, então aí com $15, $16 você consegue tranquilamente rodar e trabalhar a semana inteira e ainda usar a moto para lazer e tal. E o último tema é em relação ao preço aí de uma bike, ao preço de uma moto. E assim, cara, eu acho o preço de moto aqui muito barato, assim. Tô falando de moto usada, tá? Nada de moto topzera e tal. Moto simples, como eu falei, a minha nem era moto, na verdade, né? A minha era uma scooter e tal, que eles chamam essas motinhos com marcha automática e tal. Mas você consegue comprar aí no Gumtree, né, que é um site aí de coisas usadas e tal, você consegue comprar uma dessas motinhas usadas mais ou menos de $1.000 a $1.300 até uns $2.000. A minha eu paguei 1.600, mas eu comprei com um mecânico, saca? Então saiu um pouquinho mais caro porque ela já veio, tipo, revisada pelo mecânico e tal. Eu lembro que na época eu procurei, tipo, nesses sites de coisas usadas, no próprio mercado do Facebook, e eu tinha achado motinhos meio parecidas com a minha por uns $1.300. Mas aí é aquele negócio, né? Se você for comprar uma moto usada, você tem que meio que conhecer também ou levar num mecânico. Já em relação ao preço de bike usada, de bike elétrica e tal, eu tenho um vídeo onde eu falo um pouco mais sobre isso, então eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, depois você dá uma olhada lá, mas já vou adiantar um pouco aqui que o que acontece com o preço de bike, gente, aqui, de bike elétrica, é que varia muito, sabe? Quando eu comprei a minha bike elétrica, a bike que eu uso hoje, foi bem no começo da pandemia, aí em março do ano passado, então, tipo, todo mundo tinha perdido emprego aqui em Sydney, e tava tipo, os estrangeiros, né, galera, e tava todo mundo indo atrás de entregar comida, porque era o único trabalho que tinha. Então, como tinha muita gente procurando por bike elétrica, o preço da bike
foi lá pra cima, né? Porque tava muito caro. A minha bike eu paguei $1.100, $1.200 usada. Então, só para vocês terem uma ideia aí do quanto pode chegar o preço de uma bike elétrica usada. Mas hoje que o negócio já tá mais tranquilo, porque hoje, né, já tá mais de boa, tem... não hoje, porque hoje a gente tá em lockdown aqui em Sydney, mas fora do lockdown a galera tava trabalhando em restaurante e tal, então meio que essa demanda pelo trabalho de Uber Eats meio que tinha caído aqui. Então, e numa época normal, vamos dizer assim, você consegue comprar uma bike elétrica usada numa loja de bike por mais ou menos ali entre uns 600 a 800, $900. Uma outra coisa é que tanto bike quanto moto, aí se você não tiver a grana para comprar uma bike ou uma moto, você pode alugar. Então você vai lá numa loja de bicicleta ou nessas lojas de moto para entregador de comida e você pode ir ali pagar um aluguel toda semana. Eu conheço muita gente que faz isso, né? Aluga uma bike para fazer uma grana e já guarda uma grana para daqui uns meses comprar uma bike ou comprar uma moto. Bom, e deixa eu dar aqui minha opinião final, assim, acho que como vocês puderam ver, tem ponto negativo e ponto positivo, tanto de bike quanto de moto, né? Hoje eu entrego comida de bike porque a minha habilitação venceu, aí eu tive que vender a moto e na época também eu trabalhava num hostel, então eu já não estava mais entregando comida, eu voltei a entregar comida por conta da pandemia e foi aí que eu comprei a minha bike e é a forma como eu entrego comida hoje, né? Hoje eu entrego comida de bike. Eu não penso em comprar moto porque, cara, eu nem sei quando eu vou pro Brasil renovar a minha habilitação do Brasil e eu não tenho muito interesse de tirar a habilitação da Austrália. Todo mundo fala que é fácil, mas, tem que estudar, tem que pagar, tem que fazer aquilo. Então, pra mim, meio que tá de boa trabalhar de bike elétrica. Mas, na minha opinião, eu acho que sim. Se você tem a habilitação do Brasil, se você tem uma grana ali para comprar moto ou para pagar o aluguel da moto, eu acho que vale mais a pena, sim, fazer Uber Eats de moto do que de bike aqui na Austrália. Só tomar os cuidados que eu falei, né, tomar cuidado com multa, com a questão de velocidade, com a questão... eu acabei nem falando, mas um pouco com a questão da segurança também. Tipo, né, a segurança de você estar pedalando de bike na rua entregando comida ou de você estar dirigindo uma moto na rua entregando comida, porque também é uma questão bem aí particular na Austrália, tem as suas diferenças e tal, mas vou deixar isso para um próximo vídeo. Bom, se você curtiu esse vídeo, não esqueça do like. Se você é novo por aqui, se inscreve nesse canal que a gente tem vídeo novo toda semana. Brigadão para todo mundo que ficou comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e tchau!